bem-vindos à leitura bíblica do dia. Hoje leremos os capítulos 25, 26 e 27 do livro de Gênesis, na versão ACF. Aproveite este momento para ouvir a palavra de Deus com atenção e paz no coração. E Abraão tomou outra mulher, seu nome era Quetura, e deu-lhe à luz Zinrã, Jocsã, Medã, Mediã, Isbaque e Suá. E Jocsã gerou a Sabá e a Dedã, e os filhos de Dedã foram Assurim, Letuzim e Leumim. E os filhos de Mediã foram Efá, Éfer, Enoque, Abida e Eldaá. Todos estes foram filhos de Quetura. Porém Abraão deu tudo o que tinha a Isaque. Mas aos filhos das concubinas que Abraão tinha, deu Abraão presentes e, ainda em vida, os separou de seu filho Isaque para o oriente, para a terra oriental. Estes, pois, são os dias dos anos da vida de Abraão, que viveu 175 anos. E Abraão expirou, morrendo em boa velhice, velho e farto de dias, e foi congregado ao seu povo. E Isaque e Ismael, seus filhos, o sepultaram na cova de Macpela, no campo de Efron, filho de Zoar, Eteu, que está defronte de Manre, o campo que Abraão comprara aos filhos de Et. Ali foi sepultado Abraão e Sara, sua mulher. E aconteceu, depois da morte de Abraão, que Deus abençoou a Isaque, seu filho, e habitava Isaque junto ao poço Bir-lahai-roi. Estas, porém, são as gerações de Ismael, filho de Abraão, que Agar, a egípcia, serva de Sara, deu a Abraão. E estes são os nomes dos filhos de Ismael pelos seus nomes, segundo as suas gerações, o primogênito de Ismael, Nebaiote, depois Quedar, Adbil, Mebsão. Misma, Dumá, Massá, Haddad, Temá, Getur, Nafis e Quedemá. Estes são os filhos de Ismael, e estes são os seus nomes, pelas suas vilas e pelos seus castelos, 12 príncipes, segundo as suas famílias. E estes são os anos da vida de Ismael, 137 anos. E expirou Ismael e morreu, e foi congregado ao seu povo. E habitaram desde Avilá até Sur, que está defronte do Egito, indo para a Síria, e caiu diante de todos os seus irmãos. E estas são as gerações de Isaque, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque. E era Isaque da idade de 40 anos quando tomou por mulher a Rebeca, filha de Betuel, o arameu de Padã-Arã, e irmã de Labão, o arameu. E orou Isaque instantemente ao Senhor por sua mulher, porquanto era estéril, e o Senhor ouviu as suas orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. E os filhos lutavam dentro dela. Então disse-se: é assim, porque sou eu assim? E foi-se a consultar ao Senhor. E o Senhor lhe disse: 2 nações há no teu ventre, e 2 povos se dividirão das tuas entranhas. Um povo será mais forte do que o outro, e o maior servirá ao menor. E cumprindo-se os seus dias para dar à luz, eis gêmeos no seu ventre. E saiu o primeiro ruivo, e todo como um vestido de pelos. Por isso chamaram o seu nome Esaú. E depois saiu o seu irmão, agarrada a sua mão ao calcanhar de Esaú. Por isso se chamou o seu nome Jacó. E era Isaque da idade de 60 anos quando os deu à luz. E cresceram os meninos, e Esaú foi varão perito na caça, homem do campo, mas Jacó era varão simples, habitando em tendas. E amava Isaque a Esaú, porque a caça era de seu gosto, mas Rebeca amava a Jacó. E Jacó cozera um guisado, e veio Esaú do campo, e estava ele cansado. E disse Esaú a Jacó: deixa-me, peço-te, comer desse guisado vermelho, porque estou cansado. Por isso se chamou Edom. Então disse Jacó: vende-me hoje a tua primogenitura. E disse Esaú: eis que estou a ponto de morrer,
para que me servirá a primogenitura. Então disse Jacó: jura-me hoje. E jurou-lhe, e vendeu a sua primogenitura a Jacó. E Jacó deu pão e o guisado de lentilhas a Esaú. E ele comeu e bebeu, e levantou-se e saiu. Assim desprezou Esaú a sua primogenitura. Capítulo 26. E havia fome na terra, além da primeira fome que foi nos dias de Abraão. Por isso foi Isaque a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. E apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Peregrina nesta terra, e serei contigo, e te abençoarei. Porque a ti e à tua descendência darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão, teu pai. E multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu, e darei à tua descendência todas estas terras. E em tua descendência serão benditas todas as nações da terra, porquanto Abraão obedeceu à minha voz e guardou o meu mandado, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Assim habitou Isaque em Gerar. E perguntando-lhe os homens daquele lugar acerca de sua mulher, disse: é minha irmã, porque temia dizer: é minha mulher, para que, porventura, dizia ele, me não matem os homens daquele lugar por causa de Rebeca, porque era formosa à vista. E aconteceu que, como ele esteve ali muito tempo, Abimeleque, rei dos filisteus, olhou por uma janela e viu, e eis que Isaque estava brincando com Rebeca, sua mulher. Então chamou Abimeleque a Isaque, e disse: eis que ela é de certo tua mulher, como, pois, disseste: é minha irmã. E disse-lhe Isaque: porque eu dizia, para que eu porventura não morra por causa dela. E disse Abimeleque: que é isto que nos fizeste? Facilmente se teria deitado algum do povo com tua mulher, e tu terias trazido sobre nós culpa. E mandou Abimeleque a todo o povo, dizendo: qualquer que tocar neste homem ou em sua mulher, certamente morrerá. E semeou Isaque naquela mesma terra, e colheu naquele mesmo ano 100 por 1, porque o Senhor o abençoava. E engrandeceu-se o homem, e ia-se engrandecendo, até que se tornou muito poderoso. E tinha possessão de ovelhas, e possessão de vacas, e muita gente de serviço, de maneira que os filisteus o invejavam. E todos os poços que os servos de seu pai cavaram nos dias de Abraão, seu pai, os filisteus entulharam e encheram de terra. Disse também Abimeleque a Isaque: aparta-te de nós, porque muito mais poderoso te tens feito do que nós. Então Isaque partiu dali, e fez o seu acampamento no vale de Gerar, e habitou ali. E tornou Isaque a abrir os poços de água que cavaram nos dias de Abraão, seu pai, e que os filisteus taparam depois da morte de Abraão, e chamou-os pelos nomes que seu pai lhes chamara. Cavaram, pois, os servos de Isaque naquele vale, e acharam ali um poço de águas vivas. E os pastores de Gerar contenderam com os pastores de Isaque, dizendo: esta água é nossa. Por isso chamou o nome do poço Ezeque, porque contenderam com ele. Então cavaram outro poço, e também por causa dele contenderam, por isso chamou o seu nome Sitna. E partiu dali e cavou outro poço, e por este não contenderam, por isso chamou o seu nome Reobote, e disse: porque agora nos alargou o Senhor, e crescemos nesta terra. Depois subiu dali a Berseba. E apareceu-lhe o Senhor naquela mesma noite, e disse: eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Não temas, porque eu sou contigo, e abençoar-te-ei, e multiplicarei a tua descendência por amor de Abraão, meu servo.
Então edificou ali um altar e invocou o nome do Senhor e armou ali a sua tenda. E os servos de Isaque cavaram ali um poço. Abimeleque veio a ele desde Gerar com Ausate, seu amigo, e Ficol, príncipe do seu exército. E disse-lhes Isaque: por que viestes a mim, pois que me aborreceis e me despedistes de vós? E eles disseram: havemos visto, na verdade, que o Senhor é contigo. Pelo que dissemos, haja agora juramento entre nós e ti, e façamos aliança contigo. Que não nos faças mal, como nós te não tocamos, e como te fizemos somente bem, e te deixamos ir em paz. Tu agora és o bendito do Senhor. Então lhes fez um banquete, e comeram e beberam. E levantaram-se de madrugada e juraram um ao outro. Depois Isaque os despediu, e despediram-se dele em paz. E aconteceu naquele mesmo dia que vieram os servos de Isaque e deram-lhe notícia acerca do poço que tinham cavado, e disseram-lhe: achamos água. E chamou-o Seba, por isso é o nome daquela cidade Berseba até o dia de hoje. Tendo Esaú 40 anos de idade, tomou por mulher a Judite, filha de Beeri, Eteu, e a Basemate, filha de Elon, Eteu. E estas foram para Isaque e Rebeca uma amargura de espírito. Capítulo 27. E aconteceu que, sendo Isaque já velho, e os seus olhos tão escurecidos que não podia ver, chamou a Esaú, seu filho mais velho, e disse-lhe: meu filho. E ele lhe disse: eis-me aqui. E ele disse: eis que agora estou velho, e não sei o dia da minha morte. Agora, pois, toma, peço-te, as tuas armas, a tua aljava e o teu arco, e sai ao campo e apanha-me alguma caça, e faze-me um guisado saboroso, como eu amo, e traze-mo para que eu coma, para que te abençoe a minha alma antes que morra. E Rebeca escutava, quando Isaque falava a Esaú, seu filho. E foi Esaú ao campo para apanhar a caça e trazê-la. Então falou Rebeca a Jacó, seu filho, dizendo: eis que ouvi a teu pai falar com Esaú, teu irmão, dizendo: traze-me caça e faze-me um guisado saboroso para que eu coma e te abençoe diante do Senhor antes da minha morte. Agora, pois, meu filho, ouve a minha voz naquilo que eu te mando. Vai agora ao rebanho e traze-me de lá 2 bons cabritos, e eu farei deles um guisado saboroso para teu pai, como ele ama. E levá-lo-ás a teu pai para que o coma, para que te abençoe antes da sua morte. Então disse Jacó a Rebeca, sua mãe: eis que Esaú, meu irmão, é homem cabeludo e eu homem liso. Porventura me apalpará meu pai, e serei aos seus olhos como enganador, assim trarei eu sobre mim maldição e não bênção. E disse-lhe sua mãe: sobre mim seja a tua maldição, meu filho, somente ouve a minha voz e vai, traze-mos. E foi e trouxe-os a sua mãe fez um guisado saboroso, como seu pai amava. Depois tomou Rebeca as roupas muito boas de Esaú, seu filho mais velho, que estavam com ela em casa, e vestiu Jacó, seu filho menor. E com as peles dos cabritos cobriu as suas mãos e a lisura do seu pescoço. E deu o guisado saboroso e o pão que tinha preparado na mão de Jacó, seu filho. E foi ele a seu pai e disse: meu pai. E ele disse: eis-me aqui. Quem és tu, meu filho? E Jacó disse a seu pai: eu sou Esaú, teu primogênito. Fiz como me disseste. Levanta-te agora, assenta-te e come da minha caça, para que a tua alma me abençoe. Então disse Isaque a seu filho: como é isso que tão cedo achaste, filho meu? E ele disse: porque o Senhor teu Deus a mandou ao meu encontro. E disse Isaque a Jacó: chega-te agora, para que te apalpe, meu filho, se és meu filho Esaú mesmo ou não.
Então se chegou Jacó a Isaque, seu pai, e apalpou-o, e disse: a voz é a voz de Jacó, porém as mãos são as mãos de Esaú. E não o conheceu, porque as suas mãos estavam cabeludas, como as mãos de Esaú, seu irmão, e abençoou-o. E disse: és tu meu filho Esaú mesmo? E ele disse: eu sou. Então disse: faze chegar, para que coma da caça de meu filho, para que a minha alma te abençoe. E chegou-lhe e comeu, trouxe-lhe também vinho e bebeu. E disse-lhe Isaque, seu pai: ora, chega-te e beija-me, filho meu. E chegou-se e beijou-o. Então sentiu o cheiro das suas vestes, e abençoou-o, e disse: eis que o cheiro do meu filho é como o cheiro do campo que o Senhor abençoou. Assim, pois, te dê Deus do orvalho do céu, e das gorduras da terra, e abundância de trigo e de mosto. Sirvam-te povos e nações se encurvem a ti. Sê senhor de teus irmãos, e os filhos de tua mãe se encurvem a ti. Malditos sejam os que te amaldiçoarem, e benditos sejam os que te abençoarem. E aconteceu que, acabando Isaque de abençoar a Jacó, apenas Jacó acabava de sair da presença de Isaque, seu pai, veio Esaú, seu irmão, da sua caça. E fez também ele um guisado saboroso, e trouxe-o a seu pai, e disse-lhe: levanta-te, meu pai, e come da caça de teu filho, para que me abençoes a tua alma. E disse-lhe Isaque, seu pai: quem és tu? E ele disse: eu sou teu filho, teu primogênito, Esaú. Então estremeceu Isaque de um estremecimento muito grande, e disse: quem, pois, é aquele que apanhou a caça e matrou-se? E comi de tudo antes que tu viesse, e abençoei-o, e ele será abençoado. Como ouvisse Esaú as palavras de seu pai, bradou com um grande e muito amargo brado, e disse a seu pai: abençoa-me também a mim, meu pai. E disse ele: veio teu irmão com sutileza, e tomou a tua bênção. Então disse ele: não é com razão que se chama ele Jacó, pois já 2 vezes me enganou, tirou-me o meu direito de primogenitura, e eis que agora me tirou a minha bênção. E perguntou: não reservaste, pois, bênção para mim? Então respondeu Isaque a Esaú, dizendo: eis que o tenho posto por senhor sobre ti, e todos os seus irmãos lhe dei por servos, e de trigo e de mosto o tenho fortalecido. Que te farei, pois, agora, meu filho? E disse Esaú a seu pai: tens uma só bênção, meu pai, abençoa-me também a mim, meu pai. E levantou Esaú a sua voz e chorou. Então respondeu Isaque, seu pai, e disse-lhe: eis que a tua habitação será nas gorduras da terra, e no orvalho dos céus de cima. E pela tua espada viverás, e a teu irmão servirás. Mas será, porém, que quando te libertares, então sacudirás o seu jugo do teu pescoço. E Esaú odiou a Jacó por causa daquela bênção com que seu pai o tinha abençoado. E disse Esaú no seu coração: chegar-se-ão os dias de luto de meu pai. Então matarei a Jacó, meu irmão. E vieram estas palavras de Esaú, seu filho mais velho, a Rebeca. E ela mandou chamar a Jacó, seu filho menor, e disse-lhe: eis que Esaú, teu irmão, se consola a teu respeito, propondo matar-te. Agora, pois, meu filho, ouve a minha voz, levanta-te e foge para a casa de Labão, meu irmão, em Harã. E mora com ele alguns dias, até que passe o furor de teu irmão, até que se desvie de ti a ira do teu irmão e se esqueça do que lhe fizeste. Então enviarei e te farei voltar dali, porque seria eu despojada de ambos num mesmo dia. E disse Rebeca a Isaque: enfado-me da minha vida por causa das filhas de Et. Se Jacó tomar mulher das filhas de Et, como estas das filhas desta terra, para que me servirá a vida?
Essa foi a leitura de Gênesis capítulos 25, 26 e 27. A palavra de Deus é viva e eficaz, que ela continue falando ao seu coração ao longo deste dia. Nos vemos amanhã com mais 3 capítulos. Deus abençoe você.